Primeiro eu queria dar uns recadinhos aqui, que a próxima reunião que a gente vai fazer não vai ser através do WhatsApp. Eu consegui fazer um canal no YouTube, já tem a quantidade de pessoas inscritas o bastante, então eu vou transmitir ao vivo de lá. Vai ser no mesmo horário, mesmo dia, tudo certinho. E dúvidas que as pessoas tiverem enquanto eu estiver falando sobre o estudo, é só escrever nos comentários lá que eu leio e dá para responder. Eu acho que vai ficar de uma forma mais organizada e vai ficar gravado para quem quiser assistir qualquer hora. Eu acho que isso é uma boa, porque não é todo mundo que tem tempo para participar. Apesar que o horário é muito bom, mas tem gente que prefere, né, não participar nesse momento. A segunda coisa é chamar todo mundo para poder ir participar lá na casa espírita, né? Não deixar de ir sempre quando puder visitar, porque faz muita falta. Nosso estudo virtual aqui é muito bom, mas a presença física nossa, um passe bem dado por um passista, é rejuvenescedor. A gente precisa disso também, dessa presença física. Então, sempre que puder, dá uma passadinha por lá. Enfim. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Pedir aos mentores espirituais que de prontidão estão a nos defender e a nos ajudar. Que nos dê força para passarmos por todas as provas e expiações derradeiras que nesse mundo ainda se fazem necessária. Que possamos ter a garra, a coragem de olhar no espelho e não vermos a vítima. Que possamos ver os escritores da nossa própria história. Que possamos nos encorajar uns aos outros a sermos o melhor que pudermos para o nosso semelhante. Que a fraternidade reine em nossos corações e que no céu da nossa alma a paz do Cristo possa estar. Peço pela fluidificação das águas, que tanto nos beneficia, peço pela proteção das nossas casas, peço pela paz mundial e peço por todos aqueles doentes acamados, por todos os prisioneiros, tanto em celas quanto os dentro de si mesmos, por todos aqueles que sofrem e que de alguma sorte suas lágrimas um dia brotarão em flores, sabendo corretamente passar pela dor que tanto ensina. Que assim seja. Pessoal, então hoje nós vamos fazer um estudo muito interessante sobre o desapego. Qual é o convite que a doutrina espírita faz a nós, espíritas que somos ou não espíritas, espiritualistas que somos, a vivenciarmos que nós não possuímos nada, que nós não possuímos pessoas. E a gente tem uma cultura, lamentavelmente ainda, de viver na terceira dimensão, na matéria, né, reencarnados, de que a nossa vida real é essa aqui, ó. E na realidade ela não é, nós sabemos disso, que ela não é a real. A vida real é a vida espiritual, é a vida onde a gente se encontra na quarta dimensão para cima, para a gente poder vivenciar. Nós, através da reencarnação, pedimos e escolhemos tudo o que está à nossa volta, no momento importantíssimo da nossa existência, onde nós somos convidados a entrar no salão dos espelhos, onde somos convidados a conhecermos realmente quem somos. Se notarmos, veremos que nós estamos um pouco mais rebeldes, estamos um pouco mais raivosos, estamos diferentes do que nós sempre fomos. Isso não é por acaso. As máscaras estão caindo. E aqui ninguém está falando sobre falsidade, nós estamos falando sobre a máscara, o verniz, porque muita coisa nós éramos e tínhamos vergonha de mostrar. Hoje, ninguém tem mais vergonha de mostrar o que tem de mal dentro de si. Então, o momento pede cautela. Não podemos sair fazendo tudo
que acharmos que é o correto, porque estamos sujeitos a errar bastante. Na cultura oriental, principalmente na Índia, o desapego é a coisa mais trabalhada. Dentro do cristianismo, nós vemos que o que é mais trabalhado é o perdão. E nós vamos estudar aqui hoje que o perdão é uma forma de desapego. Eles estudam e eles ensinam e eles vivem a religião deles, a religião hindu, na Bíblia deles, que chama Mahabharata, e num poema épico chamado Bhagavad Gita, onde eles comentam para nós, onde eles narram que ter apego é iludir-se, que pensar que minha mãe, meu pai, meu irmão, minha casa, meu carro, meu marido, meus filhos, meu dinheiro, meu corpo, nada é seu, absolutamente nada é seu. Essa cultura do Oriente já trabalha isso muito mais do que nós. Se a gente observar, o Ocidente é hoje muito mais consumista e muito mais fragmentário do que os outros todos. Então nós estamos aí nesse processo. Eu queria mostrar para vocês uma foto. Eu não sei se vai dar para perceber, porque eu só consegui imprimir em preto e branco, que é a NASA, no ano de 1977, lançou uma sonda espacial. Foi a primeira da história. Chamava Voyager 1. Ela passando por Saturno a bilhões de quilômetros daqui, já acabando a bateria, eles tiveram a inteligentíssima ideia de virar a câmera que estava para frente, projetada para frente, eles viraram a câmera de volta para a Terra, para eles verem e para eles perceberem que o planeta nosso, visto de fora e de muito longe. E eles chegaram nessa foto, eu não sei se vai dar para todos verem. Esse pequeno ponto aqui é a Terra. Esse pequeno pontinho aqui branco é a Terra. Todas as suas aflições, a maioria das suas reencarnações, as pessoas que você ama, tudo que você valoriza e tudo que você conhece, que os olhos conseguem enxergar, está nesse pequeno ponto azul, visto do infinito. Isso é para nos mostrar o quão pequeno nós somos diante do universo. E por mais que pareça que os nossos problemas são muito grandes, e que às vezes nós olhamos para eles e realmente eles estão muito grandes, nós acreditamos que seja o fim do mundo. Não existe essa possibilidade. Nós somos só mais um com o todo. Então, essa sabedoria desse desapego nos convida a olharmos para nós do tamanho que nós somos. E isso nos faz colocar os nossos problemas do tamanho que eles são. Uma pessoa, é aquele ditado, a grama do vizinho sempre é mais verde. Nem sempre. Hoje em dia ninguém está podendo falar sobre isso, porque a vida de todo mundo está um balancê, onde pende-se, no mesmo dia a gente pende da luz à escuridão em questão de minutos. Então o orar e vigiar nunca se fez tão convidativo como está hoje. Bezerra de Menezes. Pode parecer utopia falar em desapego em uma época em que uma das frases mais pronunciadas é: e o que eu ganho com isso? Né? A gente tem muito essa frase: o que eu estou ganhando com isso? E a troca de interesses impera nos relacionamentos sociais e profissionais, resultando numa sociedade calculista, egoísta e inescrupulosa. Foi assim que Bezerra de Menezes falou sobre. E ele enfatizou que tudo passa, mas o bem permanece. Então, a que você é apegado? É a seus filhos? É ao seu carro? É a sua casa? São os seus bens materiais? São as pessoas que você ama? Você é apegado ao seu corpo físico, que é absolutamente passageiro? São perguntas que nós temos que nos fazer, se tivermos interessados em evoluir. Se não,
A gente entra no Instagram, no Facebook, no WhatsApp e vive a vida virtual como se aquela vida fosse a real, enquanto a nossa fica a responsabilidade do porvir. O interesse pessoal é muito grande quando a gente fala em apego. Por quê? Vamos colocar aqui, por exemplo, as relações amorosas. É muito difícil, às vezes, sair de certas relações amorosas, é muito difícil, às vezes, conviver com familiares que são extremamente tóxicos, ou quando nós mesmos somos os tóxicos. Quando existe esse apego, é meu filho, então eu tenho que dar certo. É meu marido, então é meu, eu tenho que fazer dar certo. Isso não existe. Alguns de vocês aqui, não, acho que todos que estão aqui presentes hoje têm mais idade do que eu. Vocês sabem me falar melhor do que qualquer um que a vida da gente não é do jeito que a gente quer. Não adianta você querer que ela seja de uma forma que não foi o compromisso espiritual que você fez lá atrás. Você precisa se desapegar da ideia de ter e começar a abrir a consciência para o ser bom, o ser caridoso, o ser indulgente, o ser verdadeiro e não ser hipócrita, de entender que em você existe muita sombra, muita coisa errada, e estamos muito longe da evolução crística, da evolução angelical, de mundos felizes, de mundos celestes. Nós estamos ainda em processo de quitar dívidas, numa transição para regenerarmos essas dívidas em trabalho e amor ao próximo. Então, a verdadeira e desinteressada mudança proporciona esse desapego. E quando a gente se desapega, a gente entende uma máxima, que a vida é sobre o que se leva, não é sobre o que se deixa. Quando você morre, a gente vive sem pensar que a gente vai morrer um dia, e de repente a gente morre, como já morremos diversas vezes, e morreremos mais outras tantas. A gente se esquece de que a vida não é o que eu estou deixando para trás. O que eu estou deixando para trás, minha família, minha casa, minha herança, se eu tiver, meu telefone, que é um objeto mais pessoal possível, isso não interessa. Interessa o que você vai levar. As atribuições do que você fez são boas. O tempo que você disponibilizou lhe foi disponibilizado, porque a fila para reencarnar é enorme. Foi bem utilizado? São perguntas que nós devemos nos fazer. E como dizia, às vezes eu ouço muito isso, eu não sou apegado a bens materiais, o que é uma grosseira mentira, porque todo mundo é, senão o mundo não seria tão egoísta do jeito que é. A gente é apegado sim, alguns em maior ou menor grau, mas somos apegados sim. Deixa alguém pegar o que é seu para você ver o que você vira. Mas eu vejo a maioria das pessoas dizendo que tem mais apego ao amor das pessoas e às pessoas. Isso também é um erro. Como dizia a Zíbia Gasparetto, ninguém é de ninguém. Nós não somos possuidores de pessoas nem de coisas. Nós não possuímos nem o nosso corpo, que dirá a vida dos outros. Então, esse desapego, e eu vou dar alguns exemplos aqui, falar sobre alguns. O primeiro é o desapego material. Existe necessidade de você ter na sua casa 3, 4 televisões? Existe a necessidade de ter 2, 3, 4, 5 carros? Existe essa necessidade? Não existe essa necessidade. Existe a necessidade de você entre escolher algo que beneficie o planeta e algo que maltrate o planeta. Você optar pelo que beneficia o planeta não é um ganho de evolução? Não é pensar no todo? Então nós evoluímos todos os dias pelos atos que nós temos pequeninos, na escolha que fazemos diariamente para poder sermos melhores todos os dias.
E só por hoje eu vou desapegar-me de mentir. Só por hoje eu vou desapegar de manipular. Só por hoje eu vou desapegar de sentir ódio. Só por hoje eu vou conceder o perdão. Só por hoje eu vou doar o que me é supérfluo para alguém que necessita. Nós temos na Bíblia uma história muito interessante sobre um desapego muito profundo, conhecido por todos nós aqui como o óbolo da viúva. Todo mundo doou tudo que tinha, mas doou o que tinha sobrando. Mas existia uma viúva que tinha 2 centios, pegou essas moedas e doou. Era tudo que ela tinha e ela doou a si mesma. E Jesus pergunta: quem doou mais? Aquele que deu do que sobra ou aquele que deu do que é extremamente necessário para si? Qual foi o exemplo da irmã Dulce na vida do povo brasileiro, principalmente do povo da Bahia? Não foi esquecer de si mesmo em prol do outro? Esse é o convite. Nós não estamos nesse nível, ninguém aqui está pedindo para você sair na rua jogando suas coisas fora, não existe, ninguém está pedindo isso. A questão é refletir. Eu preciso de tudo que eu tenho? Porque quando eu fechar os meus olhos, ou eu não digo nem tanto, mas quando eu perder muito da minha saúde, muito do que eu tenho não vai me fazer falta. Então esse desapego é um convite. O desapego em relações a paixões e vícios. Esse aqui é a perdição da humanidade. Somos todos, sem exceção, viciados. Alguns viciados em telefone, viciados em manipular, viciados em mentir, viciados em matar. Outros viciados em jogos, outros viciados em álcool, drogas, viciados em coisas muito mais pesadas do que isso. Então, todos nós temos nossas paixões. Como diz uma participante muito querida do nosso grupo, que está aqui presente, a gente não deve ter sido boa coisa em outra vida, porque nós temos uma má tendência dentro de nós, que se a gente tiver humildade para olhar, a gente vai perceber que ela está lá e que ela existe. E que a gente só melhora ela a partir do momento que a gente assume que a tem. Primeiro, reconhece-se que vocês têm o erro. Depois, trabalha-se para mudar. Dia sim, dia não, você vai errar. De repente, você vai começar a acertar e errar. Quando você vê, você já está acertando, mais do que errando. Isso é evolução. O desapego a sentimentos negativos. Como é necessário desapegarmos de vinganças, de raivas, de ódios e liberarmos. Quando Jesus pediu para perdoarmos 70 vezes, 7 vezes, ele não pediu isso para poder absorvermos o problema do outro. Ele colocou para nós que não gostar de alguém nos faz mal, que ver uma situação que te irrita, que te tira do sério, te tira o sossego e te tira a paciência, te faz mal. Então faça o que, meu filho? Perdoa. Perdoa quantas vezes for preciso. Isso é desapego. A gente às vezes faz pelas pessoas e quando acontece da gente precisar daquela pessoa e a pessoa não nos estender a mão, nós geralmente cobramos e jogamos na cara. Não, mas quando eu fiz isso, ou inconscientemente ou então verbalmente, a gente cobra o que a gente faz, sim. Isso é um erro. Há gratidões que nada pode pagar. Há vidas que são salvas por uma palavra, por um abraço. Isso não tem preço, isso não tem pagamento. Então faça o bem com livre despretensão de ser querido, de ser amado, de ser aplaudido. Faça o que é certo porque você sabe o que é certo. E nós temos um direcionamento muito, como que eu poderia dizer, muito confiável. Jesus veio à Terra com essa missão e passou por esse desapego totalmente e não acusou ninguém. Nós não vimos ele acusar ninguém. Então, vamos desapegar desses sentimentos negativos
que não nos levam a lugar nenhum. O desapego em relação ao ego, esse aqui é interessante. Por que é que você acredita que você é vítima? Aonde está escrito? Nós sabemos que nós escolhemos a nossa reencarnação. Determinados pontos não, mas a maioria das coisas somos nós que escolhemos, com exceção das encarnações compulsórias. Mas nós escolhemos o marido que você teve, a mãe, o pai, os filhos, os primos, a família, os vizinhos, a cidade onde você ia morar, foi escolha sua. O que você escolheu para laborar é exatamente o que você necessita para poder crescer. Isso é dito muito claramente por um texto do Chico Xavier. Terceiro, você possui os recursos financeiros adequados para as suas necessidades morais. Nem mais nem menos. Está faltando dinheiro? Agradeça. Está sobrando dinheiro? Ajude. A matemática é simples. Chama-se fraternidade. E nós precisamos desenvolvê-la. Porque enquanto não houver fraternidade no mundo, não vai existir igualdade. E enquanto não existir igualdade perante as pessoas, não vai existir a felicidade plena de um planeta. Nós não podemos aceitar que eu, tendo dois, não posso aceitar o outro não ter nenhum. Se eu tenho dois, o outro também tem um, nós temos dois. Então é o pão que Jesus tanto repartiu, tira e divide. E no cúmulo disso, no ápice disso, ele chega a um dos seus e fala com ele: você quer me dizer alguma coisa? E ele fala: sim, eu quero, eu faço tudo o que o Senhor pede, eu dou meus bens, eu ajudo as pessoas, eu faço caridade, eu sou uma pessoa boa, eu tento viver dentro da lei, tento fazer o que o Senhor pede. O que eu preciso fazer para ser melhor ainda? Jesus diz para ele: larga tudo e me segue. Obviamente que ele não aceitou, porque qual de nós está preparado para isso? Muito poucos, muito poucos. Só os grandes espíritos conseguem abdicar da sua vida, como um Chico Xavier, que viveu 92 anos na humildade e não quis nada, como uma irmã Dulce, que saía na rua pedindo esmola para os outros, viveu muitos anos, como Madre Teresa de Calcutá. Isso não impediu eles de serem perseguidos, isso não impediu eles de serem chamados de charlatões. O bem, quando cresce muito, incomoda o mal, e o mal geralmente gosta de punir quem vem para ajudar as pessoas. Então, desapegar-se desse ego é importante, porque esse ego, quando é adoecido, vira egoísmo. Eu não posso querer para o mundo o que eu não quero para mim. É importante, sim, que o outro tenha o que eu tenho. É muito importante isso. Isso nos iguala. Isso nos coloca como irmãos que somos. Como Jesus na cruz nos disse: filho, eis aí sua mãe, e mãe, eis aí seu filho. Nós somos todos uma fraternidade universal. O quinto aqui é o desapego à ansiedade pelo futuro. Eu escuto muito isso. Igor, vai acontecer catástrofes, são muitos ceifadores vindo, 3 dias de escuridão, terremoto, tsunami, o Rio de Janeiro vai ser inundado. Nas redes sociais está lotado dessas notícias. Você nem sabe se você vai abrir o olho amanhã. Por que é que você está perturbado com a guerra que está acontecendo lá na Ucrânia? Você está palpitando, dando palpite, falando sobre coisas que você não domina, coisas que não tem nada a ver com o seu dia a dia. O que isso te interessa? Quer ajudar a Ucrânia? Vibre positivamente, faça uma oração, que os bons espíritos pegam essa oração e transformam pelo ectoplasma, conseguem plasmar ajudas humanitárias. Não adianta a gente se rebelar e achar que a gente vai mudar o mundo. A gente não vai conseguir fazer isso. Nem Jesus conseguiu.
Então, essa ansiedade pelo futuro, o que vai ser de mim amanhã? Não sei. Nós não acabamos de dizer aqui que a vida da gente não é como a gente quer, é como a gente precisa? Que as pessoas que se esbarram na nossa vida não se esbarraram nela por acaso. Tem um propósito e um motivo. Eu estou ansioso porque eu vou viajar. Tá bom, às vezes a viagem não aconteça. Eu estou ansioso porque eu vou casar. O casamento talvez não aconteça. Viver o hoje é um convite muito próspero. Nós não podemos alimentar a fome do amanhã, porque o único lugar que a gente pode agir é no aqui e no agora. Nós não temos como modificar o passado. Nós não temos como prever corretamente, certinho, o futuro. Podemos ter algumas ideias do que pode acontecer pelo presente, mas o presente mudou, o futuro muda. As suas escolhas determinam o seu futuro. Então, sofrer por quê? Está escolhendo mal? Se tiver, tenta escolher melhor. No finalzinho, Kardec deixa uma mensagem para a gente aqui. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de nós, e nada tinha de se penitenciar, ao passo que nós temos que espiar o nosso passado e nos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede, pois, cristãos. Essa palavra resume tudo. Então, nós não podemos deixar que a nossa ansiedade, que os nossos bens materiais, que o dinheiro, que as pessoas estejam acima da minha evolução espiritual. Todos nós sabemos que vamos morrer um dia. Para onde você quer ir? De que forma você quer chegar lá? Apegado a pessoas, você não vai conseguir. Hoje, suponhamos o seu filho está na sua vida, reencarnado junto com você. Quem te garante que na próxima vida vai ser assim? Não temos garantia. Por que preocupar com o futuro que ainda nem chegou? Aquela música bem diz, o futuro a gente faz agora. Então, deixemos o amanhã para o amanhã. Não deixemos de ser previdentes e de sermos precavidos. Podemos sim ser, mas não podemos viver pensando no amanhã, porque senão vamos morrer de ansiedade. O que é uma pandemia generalizada no mundo hoje, que é a ansiedade, a depressão, o pânico, o não saber como vai ser amanhã. Estamos todos assim por quê? Porque eu quero saber como vai ser meu amanhã. A espiritualidade está sendo trabalhada? Não, está sendo trabalhado o materialismo, o oposto do desapego, o oposto da proposta que Jesus nos trouxe. Porque se você se desapega, você nem lembra que existe e para de te fazer falta. Bom, eu não sei se vai dar para ver, mas eu trouxe aqui uma foto que na realidade é um mapa que foi feito pelos historiadores, que mostram todas as batalhas que aconteceram desde 2000 a.C., 2500 a.C. Então, lugares onde aconteceram essas batalhas todas, muita morte, guerra, tragédia, muitas vidas perdidas. Aonde aconteceram? E o mapa é esse. Se vocês perceberem, a Europa é o lugar onde mais se matou no planeta. Não obstante disso, eles serão convidados, sim, a desapegar-se, porque imperializaram o mundo, colonizaram, escravizaram, guerrearam e simplesmente estão só colhendo os frutos que plantaram, lamentavelmente. Então, para você que fala muito mal do Brasil, que não gosta do país, que fala que isso aqui é o fim do mundo, saiba que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, aonde esses espíritos aqui todos se refugiarão, porque nós brasileiros somos exemplo, não exemplo de disciplina, nem de inteligência, isso nós não somos, mas nós somos exemplos de fé, de caridade, de amor ao próximo, de desapego.
Agora não está muito não, porque a gente está vivendo um momento aí meio conturbado, mas a gente é desapegado. Se a gente vê uma pessoa com fome e se a gente tiver um hambúrguer na mão, a gente reparte. Nós somos um povo fraterno. Que país do mundo, na mesma rua ou no mesmo bairro, existe uma sinagoga, uma mesquita, uma igreja católica, um evangélico, um centro espírita, um terreiro de umbanda? Só no Brasil. Não existe isso em outro lugar do mundo. Tenho muito orgulho de serem brasileiros. As provas que virão, que venham, vão nos fortalecer e nos fazer pessoas melhores. E elas virão. Todas as provas virão. Nós sabíamos disso quando viemos para cá. Nós pedimos para vir para cá. Então, tudo está certo. Quando você entende que o universo traz para você exatamente o que você precisa para a sua correção educativa espiritual, você desapega-se do estar certo, do corromper-se e do sabotar-se. Desapega. Olhe em volta de você antes de vocês irem dormir e vejam se vocês vão levar alguma coisa. Observem realmente se você precisa daquilo. Tanto pessoas, quanto em bens materiais, quanto sentimentos negativos. Você precisa disso? Você precisa viver relacionamentos tóxicos e abusivos? Você precisa disso? Você precisa sofrer em prol da felicidade de outra pessoa? Você tem capacidade para isso? De carregar a cruz dos outros? Desapegue-se do que a pessoa quis para a vida dela. Você só responde por você. Até os médicos que te atendem, às vezes a gente vai num consultório, fala, nossa, médico me atendeu tão mal, é o que você merecia. Naquele momento é o que você merecia. Como é que está seu orar e vigiar aí? Então a gente se coloca no lugar da vítima. Vítima não somos ninguém. Nenhum de nós. Então o convite é para o desapego. Quero agradecer a presença de vocês, os que puderam participar, dizer que está sendo gravado, eu vou postar no YouTube assim que eu puder, porque demora um pouquinho, e está aberto a perguntas ou comentários, ou algum testemunho, às vezes alguém quer falar alguma coisa.